Olá, eu sou o Rafael Maffei, esse é o Direito e Sociedade, e no episódio de hoje a gente conversa com a professora Maria da Glória Bonelli. A Maria da Glória Bonelli é professora titular de Sociologia da Universidade Federal de São Carlos. Ela tem graduação em Ciências Sociais pela UFRJ, mestrado em Sociais pela PUC de São Paulo e doutorado também em Ciências Sociais pela Unicamp. A professora Maria da Glória Bonelli é a grande autoridade do Brasil no estudo das profissões jurídicas, da sociologia das profissões, especificamente voltada às profissões jurídicas, e é, assim, uma pessoa que todo mundo que tem interesse pela área das profissões jurídicas conhece, lê e estuda, e por isso, para mim, é uma grande honra ter você aqui no canal. Glória, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço muito ao canal Direito e Sociedade essa oportunidade. É uma alegria ter vocês interessados no meu trabalho. Também me honra muito os elogios que você me fez. Eu agradeço bastante a sua gentileza. Imagina, Espero gentileza que o nenhuma. público também goste. Não, com certeza. Glória, eu queria, enfim, conversar um pouco com você sobre essa longa trajetória que você tem na pesquisa das profissões jurídicas e sobre muitos temas dos quais você trata com muita maestria e com muita excelência, principalmente no que diz respeito à desigualdade entre profissões jurídicas e dentro das profissões jurídicas. Então, eu proporia que a gente começasse a conversa falando mais genericamente sobre esse grande campo que é a sociologia das profissões, especificamente das profissões jurídicas. O que define, afinal, essa área de pesquisa? Quais são as grandes questões que ela procura enfrentar e responder? Eu diria que o tema das profissões na sociologia, ele veio na tentativa de dar uma densidade conceitual a algo que não estava tão elaborado quanto os conceitos mais importantes da nossa área disciplinar, que eram os conceitos de classe e os conceitos de burocracia. E a profissão, ela entra nesse espaço, e eu diria que o século XX foi um século em que sociedades do norte, né, dos países do norte, particularmente Estados Unidos e Inglaterra, mas também outras de influência europeia, não anglo-americana, começaram a tentar pensar sobre esse problema e procuraram conceituar o que era uma profissão. Esse conceito gerou muitos ruídos, porque ele tem sentidos diferentes em línguas diferentes. Então, no Brasil, profissão é usado para qualquer atividade que a gente exerce com alguma regularidade, muitas vezes até de maneira informal, e em outros conceitos, em outros contextos, na verdade, o conceito se dirige mais àquelas profissões que conseguiram obter uma posição de sucesso num projeto profissional. Então, esses ruídos no termo de profissão levou a um certo refinamento, e hoje os principais especialistas estão usando mais a palavra profissionalismo, evitando fazer uma exclusão daqueles grupos ocupacionais que talvez não tenham obtido tantos privilégios no seu projeto de avanço na profissionalização como outros obtiveram. Agora, na área de profissões jurídicas, que é uma área que eu ingressei acho que em 1994, num contexto de investimentos de apoio à pesquisa nesse tema por interesses de agências financeiras internacionais e de pesquisa como Fundação Ford, e nacionais como a FAPESP e outros, tiveram no tema da democracia, da reforma do judiciário, e no interesse forte nessas profissões jurídicas. Eu não tenho nenhuma experiência prática nas profissões jurídicas, eu sou uma estudiosa delas, eu aprendo, eu nunca tive numa sala de aula de direito, ao contrário de muitos dos meus colegas que ingressaram no estudo das profissões jurídicas vindo do direito, né? E fazendo uma cooperação com as ciências sociais
no aprofundar dessas questões. Algumas dessas pessoas até fizeram uma transição maior e acabaram indo na sociologia, e outras ficaram no direito, estudando as profissões jurídicas. Eu diria que internacionalmente tem muita gente das profissões jurídicas que se dedica ao estudo da sociologia das profissões jurídicas. Você menciona o fato de que você não tem uma vivência profissional jurídica no sentido estrito, não tem uma vivência acadêmica jurídica, e também o fato de que a sociologia das profissões permite a gente olhar para diferentes profissões que, em tese, integram um arco amplo das profissões jurídicas, sem, entretanto, ser limitadas àquilo que eu, na faculdade de Direito, aprendi que são as profissões jurídicas. Porque se você pega um estudante da São Francisco, da PUC, né, da FGV, de qualquer grande escola, e vai perguntar para essas pessoas, né, o que ele enxerga que são as profissões jurídicas, é possível que ele te responda aquela lista muito restrita, que são, né, a advocacia, as carreiras de Estado da burocracia jurídica, né, o judiciário, o Ministério Público, eventualmente procuradorias e assim por diante, mas possivelmente ignore, por exemplo, despachantes, né, que é um corpo profissional grande, numeroso, importante, em grande parte ocupado por bacharéis em direito, mas que fica fora, assim, dos horizontes mais estreitos daquilo que na faculdade de Direito a gente aprende que são as profissões jurídicas. E isso chama atenção, acho que, para o fato de que essas diferentes profissões jurídicas têm sentidos muito distintos umas das outras, né? Eu confesso que eu tomei contato com a sua obra, depois de ter tomado contato com obras de pensadores da sociologia que enfatizavam o espaço de formação universitária como locus de identidade do sujeito jurídico. E acho que o seu trabalho mostra o quanto, para além desse espaço de socialização, que é importante, que é o espaço da universidade, existe um espaço de criação de identidades, que é esse espaço profissional, que não se resume, né? E nem é um simples prolongamento, talvez, do espaço universitário. Esse é um pouco o sentido do foco na profissionalização? O que ele traz de acréscimo e de ganho em relação àquilo que já se produzia, por exemplo, no estudo das universidades e da socialização universitária do direito? Eu acho que talvez assim, um pouco da diferença do meu olhar decorra do fato de eu ter que perguntar muitas coisas. E porque eu não dominava, digamos assim, aquilo que a gente chama de um jargão profissional, toda disciplina tem, né, a sua linguagem, e ao fazer isso, eu fui desnaturalizando aspectos que talvez para uma pessoa que conheça muito bem já lide com essas questões de uma maneira mais como se elas fossem naturais e permanentes em todos os espaços da profissão. E como você bem comentou, havendo múltiplas profissões dentro disso que a gente chama o mundo do direito, há dentro de cada uma delas uma estratificação muito grande, né? Algumas uma estratificação enorme, outras uma estratificação um pouco menor, né? Então, vamos supor assim, a estratificação dentro da advocacia é grande, a estratificação dentro dos bacharéis de direito é grande, a estratificação dentro do judiciário é um pouco menor, a estratificação dentro do Ministério Público é um pouco menor, mas há, né? Há, inclusive porque todas as profissões sofreram um impacto de um processo de acesso à universidade mais amplo que a sociedade brasileira teve, os jovens brasileiros tiveram, e às vezes aqueles que não eram tão jovens, adultos maduros, tiveram também a oportunidade ao acesso à formação, e em especial no curso de Direito, que já tem essa tradição, digamos, no Brasil, de ser visto como um curso que serve para muitas atividades no que a gente chama no mercado privado de trabalho, atividades no mercado público, das carreiras públicas, ou de carreiras que não são tão específicas do campo jurídico, mas são da burocracia e estão ali, assim, irmanadas de alguma forma com pessoas que têm essa formação e prestam esses concursos. Então, eu diria que há formas e caminhos de profissionalização que foram
diferentes, uns muito bem-sucedidos, particularmente na primeira metade do século XX, que se consolidou na segunda metade do século XX, e outras que estão em pleno século XXI tentando esse caminho, né? Você se referiu a essa ocupação de despachante, que tem algumas pessoas que são bacharéis em direito, mas tem pessoas que não são formadas no curso superior, mas tem também hoje uma tentativa de profissionalização de um grupo chamado paralegais, né? Que esses sim, quase todos são bacharéis em direito, mas não, ou não membros da OAB, ou às vezes até membros da OAB, mas que não estão conseguindo arregimentar uma sobrevivência de si, de sua família, com essa atividade profissional e acaba prestando serviços de auxiliar jurídico e de outras atividades a escritórios e a outras sociedades de advogados e a própria departamentos jurídicos, enfim, e que tentam uma profissionalização que está travada. Uma parte do fator de travamento dessa estratégia de profissionalização desse grupo é a própria OAB, que entende que isso não é uma coisa de interesse da advocacia e se posiciona dizendo que os bacharéis em direito precisam estudar e passar no exame da ordem, em vez de tentarem se mobilizar para uma profissionalização de um projeto, digamos assim, intermediário, que não estaria na mesma grupo dos advogados. Mas, e como você sabe, né, existe paralegais em outros países e eles funcionam e eles dão sua contribuição, mas aqui essa estratégia ainda não avançou. Sobre a profissionalização, isso também assim, hoje em dia, a maior parte dos estudiosos está pondo seu foco em como as pessoas mobilizam discursos de profissionalismo, seja para alavancar um grupo profissional, e aí isso, em geral, é uma iniciativa do próprio grupo, né, mostrando como agem por um ideário, que é um ideário bastante marcado por essa vontade de conhecer e, a partir do saber, mobilizar esse saber para ajudar, digamos, a sociedade, é um discurso feito dessa forma, mas também o profissionalismo hoje está sendo muito mobilizado de cima para baixo, né, pelas empresas, pelos departamentos de recursos humanos, pelos órgãos públicos, para controlar os trabalhadores e fazer com que os trabalhadores ajam de acordo com o ideário, que é esse ideário do profissionalismo. Então, muitos dos estudos de profissionalização hoje estão muito mais voltados para ver quais são essas estratégias e como isso vem se desenvolvendo. E a gente vê que no mercado privado, né, fora das carreiras públicas, há muita mobilização das falas sobre profissionalismo para controlar os trabalhadores, né, que não é uma iniciativa só do corpo profissional para fazer valer e valorizar e reconhecer a sua atividade, mas é que também no outro sentido. Então, são, assim, eu diria que contribuições relevantes que a área de sociologia das profissões jurídicas dá a conhecer sobre esses processos em curso. Né? Glória, acho que muito dos seus estudos oferecem olhares muito importantes sobre como, dentro das diferentes profissões jurídicas, fenômenos sociais de mais longa duração ou de duração mais precisa e limitada no tempo impactam a estruturação das carreiras e contribuem para o aumento ou para a diminuição de desigualdades, desigualdades de gênero, desigualdades de raça, percepções sobre orientação sexual dentro das diferentes carreiras jurídicas, e eu queria falar impactos da pandemia, né, do processo de incrementação tecnológica no geral, e eu queria conversar um pouco com você sobre isso. Como é que você descreveria, assim, um primeiro panorama, de que maneira as desigualdades se apresentam dentro da magistratura, dentro da advocacia e dentro da docência? Eu acho que eu estudei inicialmente
a advocacia. Tive uma oportunidade de fazer uma pesquisa em sociedades de advogados da cidade de São Paulo, inicialmente foi assim que eu comecei, e ali, né, a gente já começou a ver uma associação entre a condição de sócio de uma sociedade de advogados e o gênero masculino, predominantemente, né, mais de 80% dos sócios eram homens, e uma presença grande das mulheres, incluídas nas sociedades de advogados, mas na condição de associado. Então, ali a gente já começou a observar um claro processo, como você chamou, de desigualdade, e eu chamo de estratificação, de como a profissão, além de se estratificar por essas posições, além de se estratificar por valorização que faz em função do tamanho das sociedades e dos escritórios, da prática, se é uma prática muito autônoma ou se é uma prática que é uma autonomia mais organizada num escritório, numa sociedade sistemática, áreas, né, que eram mais valorizadas porque rendiam mais prestígio, mais remuneração, principalmente nas áreas de negócios, e outras áreas vistas como menos prestigiadas porque rendiam também, né? Lidavam com pessoas mais humildes, lidavam com pessoas com menos recursos para remunerar bem os advogados, e também porque muitas vezes lidavam com aspectos da vida que são vistos como meio sujos, né? Sejam ligados a crime, ou a violência doméstica, e a pessoa mesmo sendo vítima dessa condição de violência doméstica, muitas vezes é entendida como copartícipe na culpa do problema. Enfim, ali a gente começou a perceber isso, e depois nós observamos que, além disso, havia uma clara recorte de gênero nessas características. Desculpa, Glória, de que ano é esse primeiro diagnóstico? Em que momento? Eu acho que foi publicado em 2008, num trabalho que eu fiz conjuntamente com a Luciana Gross Cunha e outras colegas pela GV Direito, que havia feito essa demanda, e a gente fez um estudo, eu não vou me lembrar de cabeça em quantas sociedades, mas eu acho que a gente fez um levantamento em umas 180 sociedades e um trabalho presencial de entrevistas de campo em algumas delas, não nesse total. Depois disso, eu acho que aí sim eu comecei a estudar magistratura e algumas carreiras públicas. Eu me sinto um pouco devedora em relação ao Ministério Público e à Defensoria Pública, por ter estudado menos eles, porque eles têm menos recursos, então acaba que os dados deles são menos públicos. E também você tem menos recurso para investir em pesquisa. Já a magistratura, ela não só tem feito investimento em pesquisa pelo CNJ, como os resultados são públicos. E você vê o censo do Poder Judiciário feito em 2013, o censo feito em 2018, o censo, a pesquisa com as mulheres em 2019, a pesquisa feita em 2021 sobre os magistrados e as magistradas negros, né, acaba facilitando o acesso, ainda mais num contexto de pandemia. Quando você tem esses dados circulam mais. Mas, como você falou recentemente, com os dados do censo do Poder Judiciário, nós podemos estudar, né, a presença das mulheres e a presença dos negros. É verdade que há uma expansão da presença das mulheres, a gente precisa reconhecer essa conquista, há uma conquista desses espaços nas carreiras, seja na advocacia, seja nas carreiras públicas, e essa conquista não tem se dado só por parte das elites profissionais femininas. Eu também fiz com uma aluna minha de mestrado, na época, Camila Benedito, uma pesquisa numa sociedade de advogados, que era uma sociedade que lidava com esse litígio massificado. E a presença de mulheres era muito grande nessa sociedade, era um tipo de trabalho que tinha uma certa semelhança com
assim, o andamento de um trabalho meio de telemarketing, porque se organizava espacialmente dessa forma, havia, digamos assim, menos autonomia profissional, porque as pessoas não acompanhavam o processo do início ao fim, né, mas elas faziam massas de trabalho designados naquele dia. Era uma sociedade de advogados muito bem sucedida, liderada por homens, né? Os sócios eram, na ocasião que eu fiz o trabalho, todos homens. As mulheres tinham uma faixa de remuneração assim, perto do piso da categoria, mas apesar de condições massificadas que quem estuda direito nas melhores universidades acha degradante, aquelas mulheres estavam vendo ali uma oportunidade de construir uma carreira, né? Elas tentavam dali amadurecer uma carreira e avançar numa carreira, mas o que eu quero destacar é que isso também é uma conquista, mesmo que possa não satisfazer a todo mundo e satisfazer algumas pessoas. E na magistratura, então, a gente vê também um processo de crescimento da presença das mulheres. Quase todas as carreiras jurídicas públicas estão com uma presença de mulheres perto de 40%, com exceção da polícia, né? A Polícia Federal é a que tem menor presença, eu acho que tem uns 25%, mas esse crescimento da presença feminina na magistratura, ela não se reflete na ascensão das mulheres para os postos mais relevantes. E curioso que eu observei no meu estudo é que quando há um acesso das mulheres a essa posição, há uma leitura de que a posição já não estava interessando tanto aos homens. Os homens começaram a ver que a reforma do Poder Judiciário, que a criação do CNJ, que a instituição de métricas de avaliação, tornaram determinadas posições umas posições que você mais implementa decisões que vêm de cima do que você exerce uma autonomia profissional. Posições de direção, vice-direção, etc., acaba havendo um espaço de ocupação das funções por mulheres que registram bastante essa perda de poder na própria posição. Então, não é. Muitas vezes, quando a gente fala elas estão atingindo uma posição próxima aos dos homens, os homens se deslocaram para posições mais valorizadas, né? Eles foram assessorar o CNJ, eles foram para posições que deram mais visibilidade e que ocuparam menos tempo no cotidiano da implementação, por exemplo, das métricas de avaliação, das métricas de aceleramento da dinâmica de trabalho. Então, quer dizer, há uma conquista das mulheres no ingresso, mas há uma percepção delas também de que muitos dos aspectos, que são aspectos que a gente está chamando das diferenças de gênero, persistem e que se cria no ambiente profissional formas de perceber o gênero feminino, que não é uma mera importação da condição da vida doméstica para dentro do trabalho, mas vai gerando ali situações que são situações e falas que marcam essa percepção. E a mesma coisa a gente observou a partir das políticas de ação, reservas de vaga que houve por parte do CNJ, uma implementação dessa política desde 2015, então a gente tem aí um conjunto de anos de concursos públicos, de juízes e juízas entrando na carreira, mas isso está realmente ainda muito, mas muito longe da meta que era posta, né, que era uma meta de até 2024 e fazer em 2024 uma avaliação. Então, assim, a presença aumentou, mas ela aumentou, mas ela, assim, digamos, que é tão pouco, é fácil dobrar. Se você tem 2, 4 dobra, né? É muito pouco no conjunto do que se imagina que tenha de profissionais disponíveis. A última pesquisa que o Datafolha fez em 2021 sobre a advocacia, que foi bem no auge da pandemia, ele encontrou ali, ele fez uma amostra, e nessa amostra ele colocou 50
50% de mulheres, 50% de homens, e 37% de negros e 61%, acho que, de brancos, e, se não me lembro, acho que 2% de asiáticas, de origem asiática. Então, quer dizer, a advocacia, embora esse número não seja público na ordem dos advogados, eles estão, acho que já há uns 2 anos, falando que estão fazendo um censo para medir isso. Na pesquisa amostral que tenta refletir a composição do grupo, eles estão fazendo em torno de 37% de negros. Então, quer dizer, se a gente tem na magistratura 12%, está muito longe ainda da composição de, né, advogados e advogadas negras. Mas, mesmo estando lá dentro, as pessoas sentem, né, as marcas da diferença de gênero e da diferença racial. Então, a gente diria que o ambiente profissional é um ambiente que ele distribui desigualmente vantagens e privilégios e desvantagens e situações adversas, né? Então, por exemplo, os homens chegam nessas carreiras e se sentem acolhidos, na maior parte das vezes, ao ingressar na carreira, ao ingressar no ambiente universitário. As mulheres, em particular as mulheres negras, bastante acentuado isso para as mulheres negras, sentem um ambiente bastante hostil, né? E tinha juíza negra dizendo que o impacto, juíza negra na carreira há mais de 15 anos, há 18 anos, portanto, não são pessoas que ingressaram a partir da reserva de vagas, pessoas que já estavam na carreira, mas que diz que a política de reserva de vagas impactou a elas também, né? Impactou ver colegas, ter com quem compartilhar, e isso favoreceu uma desidentificação com aquela neutralidade do profissionalismo, em que todo mundo parece um homem branco de terno, as mulheres botam um terno, seja o terno um costume, enfim, todos são muito parecidos, né? Tudo é mais ou menos escuro, principalmente em situações mais arriscadas, por exemplo, a posse de uma mulher no STF. Bom, todas as mulheres vão estar vestidas com roupas escuras, com colarzinho de pérola claro, então vai ter variações sobre isso, mas ninguém arrisca muito com outros trajes. E então uma dessas juízas entrevistadas nesse estudo estava dizendo que 18 anos depois, então, ela achou que ela podia parar de tratar o cabelo da forma como ela tratava. E ela tratava o cabelo, era uma mulher que tinha um cabelo encaracolado e fazia tratamentos para o cabelo ficar liso. E que depois que ela deixou o cabelo ficar mais encaracolado, um dia ela escutou de uma outra colega que cabelo encaracolado não era próprio para a magistratura. Então, é isso que quer dizer que o ambiente não foi capaz de acolher aquilo como uma diferença que não chamasse atenção, né? Então, um processo, digamos assim, de transição do cabelo de uma juíza gerou nela essa percepção. As pessoas entram, elas ingressam nas carreiras, mas algumas marcas da diferença seguem lá dentro, né, deixando as pessoas reagindo, às vezes, de uma maneira mais forte do que ela gostaria de reagir, porque ela não tem outra saída, a não ser reagir, e, às vezes, vai ser vista como uma pessoa, né, como se fala muito das mulheres, nervosa, né, que é um rótulo que se dá muito às mulheres quando elas estão em posições de poder e exercem o poder. Quando um homem exerce o poder, ele não é chamado de estressado, de nervoso, de histérico, de que está naqueles dias. Enfim, um conjunto de rótulos que, de alguma forma, estão dentro do ambiente profissional, fazendo essas fronteiras e tornando mais difícil a profissionalização, até nas carreiras que são tidas como mais adequadas ao duplo papel maternal e profissional, quando a mulher tem, né, filhos para idade de cuidados, né? Você mencionava essa ocupação relativamente maior de mulheres em determinados postos, como estando associada ao fato de que esses postos haviam se tornado menos interessantes em função de mudanças na própria regulação interna da carreira. E você mencionou cargos de administração forense, digamos assim.
Quando a gente olha para os cargos de adjudicação, né, os cargos em que as pessoas estão lá para julgar mesmo, os desembargadores das câmaras, por exemplo, de um tribunal de justiça, como o Tribunal de Justiça de São Paulo, a gente observa que continua sendo muito grande a desigualdade na composição entre, por exemplo, homens e mulheres. Quando essa desigualdade acontece no âmbito privado, é mais fácil assumir que isso se deva a critérios injustos de promoção, critérios que têm mais ônus sobre mulheres do que sobre homens, enfim, né? A coisa vai ser decidida ali, quem vai virar sócio ou não num clube do charuto, uma coisa do gênero. Nas carreiras públicas, a gente imagina que haja critérios mais objetivos, próprios de uma burocracia que, em tese, poderiam fazer com que essas desigualdades fossem mitigadas. Por que a gente continua tendo, na promoção para tribunais, cada vez maior de mulheres na carreira? Em geral, a gente pensa que os tribunais que consolidaram as estratégias de profissionalismo mais cedo, antes do ingresso feminino, já produziram um fechamento que é característico do profissionalismo, e esse fechamento ele já favorece aqueles que compartilham indicadores e características comuns ao grupo que fez o fechamento. Então, muitas mulheres falam que não é uma trajetória só de uma trajetória, é uma trajetória que envolve fazer uma política institucional, uma política profissional, e que no âmbito da política profissional a beligerância é muito acentuada e que essa beligerância é muito agressiva em relação a esses pleitos de mulheres quando elas pensam em fazer os pleitos. Outras coisas que acontecem também, eu diria que a carreira ela já foi desenhada num contexto em que a sociedade era uma sociedade que tinha um homem que, quando casava, o casamento e a família ajudavam o homem a ascender na carreira, porque o homem fazia uma trajetória e a família o acompanhava nessa trajetória, e que a entrada da mulher na carreira se deu nesse contexto, mas só que no âmbito da vida pessoal, ela tem que fazer 1 milhão de ajustes, porque a lógica da vida familiar ela não está balanceada para o lado feminino da forma como ela está balanceada para o lado masculino. É uma mulher que tem que fazer uma mobilidade espacial, né, entre várias regiões. E você vê muitas mulheres, em função da dinâmica da sua vida familiar e da sua vida ali na gestão dos filhos, atrasando essa mobilidade em função dessas características da combinação da dupla jornada ou da tripla jornada, porque isso também tem um custo emocional tão grande que vira uma outra jornada na vida dessas mulheres. A decisão se vai se inscrever e se candidatar ou se não vai, quanto que isso vai favorecer a profissionalização, o ascenso, a progressão na carreira ou não, quanto isso vai trazer um conjunto de conflitos para dentro da casa, tem isso tudo, mas tem também que as mulheres no Brasil, elas têm uma aposentadoria 5 anos mais cedo do que o homem, né? É uma conquista das mulheres num determinado contexto em que, em função dessa dupla jornada dos cuidados da família, etc., ela acaba aposentando 5 anos mais cedo, e isso também pesa nessa trajetória. E muitas vezes, vivenciando um ambiente hostil, e em algumas carreiras o nome tem que ir lá para a presidência da República para ser legitimado e viabilizado, e toda essa política que envolve na articulação disso e os custos dessa política, muitas também acabam não fazendo, e ocupando essas funções, que são aquelas funções que a gente chama dos cuidados, né? Na carreira, na própria carreira. Ela organiza eventos, ela cuida do ambiente, além do trabalho que ela faz como homem, que é o trabalho de, né, tocar os processos, que ela precisa tocar, e toda a jornada que ela tem para fazer isso. Ô, Glória, eu sei que suas pesquisas são muito voltadas para as pessoas que já conseguiram superar a maior barreira, que é a barreira
de ingresso na carreira. Mas eu tenho curiosidade de saber, nas entrevistas que vocês fazem com essas juízas, os elementos do concurso aparecem também? Isso foi bastante acentuado no século passado, né? Até 1996, se não me falha a memória, porque as pessoas se identificavam em todas as etapas do concurso. As mulheres reclamam bastante na fase da entrevista de serem indagadas sobre questões que não se indagam os homens sobre isso. E está associado a isso. Seu marido vai com você, o que seu marido vai achar? O marido entra muito, e se não tem marido é outro problema. Se tem marido é um problema, e se não tem marido é outro problema. Sobre comportamentos, sobre aparência, modo de se vestir, etc., elas reclamam bastante e já destacam isso como um aspecto hostil já nessa fase também, né? Então, você já vai ser acolhida no ambiente sabendo o que se espera do seu penteado, sabendo o que se espera do seu traje, sabendo o que espera do seu comportamento, como é que o seu filho tem que agir. Então, é uma carreira que tem um custo familiar muito grande, né? Por mais que exista essa ideologia do profissionalismo, que é uma ideologia de dizer que tem uma fronteira clara entre casa e trabalho, e que a casa não pode afetar o trabalho, né? Então, tinha toda essa coisa que o profissionalismo é a impessoalidade, que as coisas da casa não chegam ao trabalho. Isso ruiu por terra na pandemia. As mulheres levaram o trabalho para a mesa de jantar e os homens para o escritório da casa. Então, o espaço da casa na própria pandemia ganhou essa característica de gênero. O trabalho não só entrou na casa, como fez a divisão na casa. Quando tinha dois trabalhando na casa, em geral, o homem estava no escritório e a mulher estava na sala de jantar. A sala de jantar fica entre a cozinha e os quartos, os filhos passam toda hora para pedir não sei o que lá. Mas eu vi na imprensa fotos de mulheres gravando audiências na mesa da sala. Talvez, né, o desembargador tenha uma casa com tantos espaços que tem um espaço para cada um, mas hoje em dia, que a maior parte dos apartamentos, né, mesmo entre aqueles que podem pagar, estão ficando menores, a marca de gênero chega lá também. Para os advogados, e para os advogados que não estavam inseridos em escritórios, que tinham um office para ir para o home, né? Entendeu? Porque tem gente que já era Claro. home office, né? Que já trabalhava em Antes casa. de ser moda, já né? tem Exatamente, já tinha seu escritório ali no espaço da casa, porque era a forma possível de trabalhar. E essas pessoas, elas ficaram sem trabalho nenhum, né? A OAB distribuiu muitos auxílios emergenciais, com outro nome da OAB, muito menores do que o do governo, mas distribuiu. Você faz uma ideia, né? Se o advogado está precisando de um auxílio da OAB de R$ 100, dá uma ideia da situação difícil na pandemia que se enfrentou. Mas, apesar disso, essa pesquisa que eu comentei, que a Folha fez em 2021, ela mostra que, nesse contexto, né, de março de 2021, que a média, quer dizer, que 44% dos respondentes dessa pesquisa ganhavam até R$ 2.500 por mês. Metade dos respondentes foi afetado pela pandemia e metade não foi afetado pela pandemia em termos de retorno financeiro. E, embora eu esteja te dando esses dados todos, que possam parecer dados muito difíceis, o grau de satisfação com a profissão era bem alto. O grau de satisfação desses estratos, que são estratos que não são da elite profissional ou que não são dos segmentos favorecidos da profissão, tinha um grau de satisfação de 75%, que é um bom grau de satisfação no contexto da pandemia, com essa faixa de renda sendo a faixa de maior concentração. A média de renda estava em torno de 5.000 acho que R$ 800, enfim, na casa dos 5.000,
Mas isso porque pegava os respondentes que ganhavam mais e dividia pelo todo, porque quem ganhava menos de R$ 2.500 ou até R$ 2.500 era 44% dos respondentes, mas mesmo assim a satisfação era muito grande. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que há uma massificação do ensino nas universidades, há um negócio, que é o negócio do ensino, né, universitário. Ele foi bastante expandido em profissões que têm procura, e a profissão jurídica, né, é uma delas. Então, houve uma proliferação de cursos de direito muito grande, de pessoas saindo dos cursos de direito, até um encolhimento desse mercado, né, daquilo que a gente chama de cursos que o pessoal fala curso de R$ 1,99, mas na verdade é 99 ou 199, que é o valor das mensalidades desses cursos. Toda essa massificação, mas apesar de todos os aspectos negativos, inclusive, né, do conteúdo que é ofertado, do grau de preparo das equipes que formam os alunos, tudo isso, há uma inclusão na profissão, né? Então, a gente não pode esquecer que a inclusão na universidade ela se reflete num projeto que viabiliza alguns sonhos, que viabiliza algumas expectativas, que viabiliza algumas até crenças de que a sociedade tem um grau de justeza, o que realmente nós podemos questionar com todos os dados de desigualdade que você apontou. Mas o fato é que essas pessoas acham que antes de fazer o curso de Direito nessas condições, elas estavam piores do que depois que elas fizeram esse curso de Direito, e ela tem uma expectativa e um grau de satisfação com isso. Então, a gente tem que levar isso em conta no cenário da profissão como um todo. E eu, particularmente, acho que a atividade de paralegal seria uma atividade interessante também para absorver uma parte desses bacharéis, né, pessoas que já tentaram fazer exame da ordem 5, 6, 7 vezes, a própria ordem dos advogados já sabe mais ou menos, né, faz estatísticas, algoritmos, e já sabe identificar, né, em quais concursos está vindo o pessoal que acabou de formar na USP, no Mackenzie, na PUC, não sei mais aonde, em quais concursos está vindo o pessoal que está fazendo pela 5ª vez, 6ª vez, 7ª vez, para tentar ingressar, e eu imagino que a porcentagem de aprovados esteja também em sintonia com isso, né? Nos concursos, e que está vindo o pessoal que está saindo nas primeiras levas, a porcentagem de aprovados é um pouco maior que nos outros. Mas o que eu queria dizer também, assim, é que assim, essa expansão do sistema universitário na área do direito, ela produziu uma fragmentação muito grande disso que você chamou de uma identificação profissional, né? Então, esse discurso de que a gente tem uma identificação coesa com o que é uma profissão, isso hoje se reduz a uma fala dominante das associações profissionais querendo construir essa coesão para empoderar o grupo e empoderar a associação, porque o grupo realmente ele é bastante fragmentário nas suas identidades, né? E muitos recortam essas identidades profissionais com outras identidades de gênero, de religião, de sexualidade, de raça, mas há ainda bastante forte a visão dominante, da fala dominante do profissionalismo, que é dizer que nós somos comuns, que nós somos parecidos, porque nós somos da mesma profissão. Áreas do direito, talvez, né? Existe, por exemplo, um senso muito... eu percebo que advogados criminalistas são, antes de advogados criminalistas, né? Um senso de pertença a um grupo específico por uma área de especialização, não sei se isso também aparece. Mas certamente o advogado criminal da Lava Jato não tem a mesma identidade do advogado criminal que está cuidando ali do pequeno delito, né? E do pequeno delito que não pode, que remunera bem pequeno também, né? Sem dúvida. E é pela assistência judiciária e essas coisas, né? Glória, a gente já está batendo uma hora de conversa, eu queria uma última fala sua sobre um artigo recente que você publicou na revista Direitos GV e que trata de uma profissão que eu diria que, como professor de direito,
até pouco tempo talvez não fosse percebida como uma profissão jurídica, né? Porque era sempre Sim. um penduricalho, um adorno numa vida profissional de uma outra carreira, que é a da docência. Como é que, enfim, o que que fala para a gente Olha, sobre essa essa? pesquisa eu fiz, eu fiquei muito impressionada, muito impressionada. Eu fiz uma amostra de estabelecimentos de ensino bastante diverso, entrevistei instituições de ensino bem pequenininhas, suando a camiseta para tentar entrar no FIES e sobreviver às custas do FIES, porque não recebia o FIES, com universidades massificadas, né, daquelas que têm milhares de alunos, de milhares de cursos, de milhares de campos, e aquelas que têm pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim. Eu percebo, em primeiro lugar, que, embora aqueles que estão nos programas de pós-graduação haja uma tentativa ali de construir uma fronteira, né, com esses professores que não alçam essa distinção, né, de ser professor de pós-graduação, que acabam sendo professores de graduação, embora haja assim, uma demarcação desse terreno, termos até de percepção do que é ser professor, do que é a docência, que a docência, pesquisa, extensão, gestão, um conjunto de situações. Aqueles outros que estão nesses ambientes de ensino superior mal remunerados, que são demitidos por WhatsApp, pulam de galho em galho, como eles dizem, né, como se fossem um Uber indo de campo em campo para completar uma jornada de aulas que seja suficiente para eles sobreviverem, eles também estão, na sua maioria, tentando ascender a uma condição profissional melhor. Quer dizer, não estão, na sua maioria, tem pessoas que estão nessa posição e não estão buscando uma formação, né, um mestrado, um doutorado, porque tem professores que estão lecionando a partir da experiência prática que eles têm. Mas isso formou, como você falou, nessa expansão do ensino superior, ela estratificou a docência, ela fragmentou a docência, mas ela criou uma profissão, como você falou, né? Ela tem um grupo, que é um grupo com uma densidade, ela é resultado também desse processo de massificação. Eu diria que é um aspecto que eu não vejo como negativo, de você ter conseguido absorver 30, sei lá, 33, 34 mil professores como professores de direito nessas universidades. Então, você tem um universo que hoje é maior do que o número de juízes, é maior do que o número de promotores, né? É um grupo que se constituiu como profissão. Agora, ele também, além de ser dividido em graduação e pós-graduação, ele é dividido entre aqueles que, né, os rótulos, as narrativas, as disputas de narrativa, né? É dividido aqueles que ensinam porque não fazem e aqueles que sabem porque fazem, né? Há uma associação, e na prática da sala de aula, o aluno ele se espelha muito no professor que está inserido no mercado de trabalho, né? Ele também quer se inserir no mercado de trabalho e ele se espelha naquilo. Então, ele, de alguma forma, mira aquilo e alimenta, de alguma forma, esse discurso interno ao grupo de, né, um valoriza a pós-graduação, o outro valoriza a prática. Você vê mulheres ocupando as profissões, as posições também, muitas de cuidado dos alunos, né, coordenação, de ficar ali no acolher aluno, tutoriar o aluno para ele não evadir também, né, porque quando a faculdade é paga, isso é um aspecto bastante importante. Então, a gente vê também essa divisão clara entre quem é tempo parcial, quem é horista, né, uma massa de horistas, mas as condições das mulheres um pouco pior, embora também elas tenham mais grau de mestrado que os homens, mas os homens tenham mais grau de doutorado que as mulheres nessa atividade.
E também há uma presença já de professores negros na docência do direito, né? Embora os dados mostrem que os homens brancos estão sobre-representados na docência em relação à presença deles na graduação. Então, eles são 17% da graduação, mas são 34% do corpo docente. As mulheres brancas, elas estão igualmente representadas na graduação, na sala de aula como aluna e como professora. Os homens negros, eles estão mais como alunos do que como professores, e as mulheres negras, elas são a metade como professoras do que elas são como alunas. Então, a subrepresentação delas também nessa profissão é muito grande. Mas é muito interessante você ver assim, como, diferente de outras profissionalizações de docência no mundo, né, em que você tem a docência como uma docência do direito, com pessoas todas doutoras, né, com uma qualificação acadêmica bastante elevada. No Brasil, você não tem isso, você tem algum grupo, evidentemente, buscando isso, né? Buscando essa titulação, buscando essa qualificação, mas tem um grupo que já era promotor, procurador, delegado, advogado, criminalista, e a sala de aula para esses do mercado privado também é um espaço de busca de captação de cliente, né? Então, muitos desses professores, além do prazer, todos falam, é um consenso, todos falam que têm prazer em ser professor. Parece que o exercício das outras atividades jurídicas é pior do que o da docência, né? O mercado da advocacia, as condições e o peso da magistratura e do Ministério Público sobre as pessoas, sobre a subjetividade das pessoas é muito grande, e a docência acaba aparecendo para essas pessoas que já estão inseridas em carreiras pesadas como algo mais leve, como algo então diferente daqueles que só têm esse caminho, né? Então, esses que só têm esse caminho, às vezes, estão ali também tentando, né, encontrar alunos para cursos de especialização, porque eles ganham muito mal como professores de graduação, mas não tão mal na oferta de especialização. Então, se eles conseguem mobilizar alunos para os cursos de especialização, eles repõem um pouco do que eles perdem numa remuneração muito baixa na sala de aula. O professor que né, já tem outra carreira, também tem na sala de aula um público maravilhoso, ele vende livro, ele tem um retorno, então a docência ela tem muitos outros significados, além da alegria de ensinar, né? Ela arruma clientela, ela arruma circulação de livros, ela arruma aluno para frequentar curso de especialização, então ela vai potencializando coisas que as pessoas, de alguma forma, sabem criar, sabem inventar, as pessoas são muito criativas, né? Elas vão tirando leite de pedra, e eu acho que elas tiram leite de pedra também na docência do direito, e eu admiro muito a força das pessoas quando elas tiram leite de pedra, e eu acho que na docência do direito elas estão fazendo isso. Glória, muito obrigado. Foi um grande prazer conversar com você. Eu vou colocar na descrição do episódio as indicações das referências bibliográficas que a gente mencionou aqui, dos seus trabalhos, dos seus artigos, para que, enfim, as pessoas possam ir atrás e ler e aprender por conta própria. Foi um grande prazer conversar com você, viu? Eu também adorei conversar com você.